Amém. Glória a Deus. Semana passada, a Polly falou sobre a parábola das 10 virgens. Eu acho que está com muito ganho, Léo, não sei, está ecoando bastante aí. Dá uma ajeitada aí para mim, por favor. E falou sobre a necessidade que nós temos de nos preparar. Jesus está voltando. E Ele não vai pegar a gente de calça curta, aleluia. Não vai pegar a gente desprevenido. Porque nós estamos atentos, é isso que a gente vai falar hoje. Abra aí comigo em Lucas capítulo 12. Tá bom, glória a Deus, está muito bom, obrigado. Lucas capítulo 12, a gente vai ver aqui algumas passagens. Tema da minha mensagem de hoje, a atitude de esperar. Nós não podemos esperar de qualquer maneira. Eu e você, quando nós ouvimos algo de uma pessoa, que ela vai nos dar alguma coisa, existe uma expectativa no nosso coração. Quando uma mãe ou uma mulher fica sabendo que vai ser grávida, que está grávida, existe uma expectativa no coração. O pai, o homem, quando fica sabendo que vai ser pai, tem uma expectativa no coração das contas, a escola, meu Deus. São dois universos totalmente diferentes, gente. A mulher está pensando, vai ser minha bonequinha, vai ser isso. O homem está pensando, e a escola, e as contas. Meu Deus, se for menina, meu Deus, o casamento da menina lá na frente, meu Deus. A minha pergunta é, qual é a expectativa no nosso coração, quando a gente fala sobre a volta de Jesus, que Jesus está voltando para estabelecer o seu reino, que Jesus está voltando em grande poder e glória, que Jesus está voltando para receber para si a sua noiva preparada, a sua noiva adornada, a sua noiva linda. Nós temos que ter uma expectativa no nosso coração. Jesus está voltando com um propósito. Nós vamos falar nisso na semana que vem. Mas hoje nós vamos falar sobre a atitude de esperar. Lucas capítulo 12, a partir do verso 35 até o verso 48, diz assim: estejam preparados. Estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. A Polly falou sobre a importância de nós mantermos o Espírito Santo em alta nas nossas vidas. O óleo representa o Espírito Santo nas nossas vidas. E essas lamparinas aqui tinham que estar acesas. Ei, não deixa a tua lamparina apagar não. Lembra que o apóstolo Paulo fala lá em Tessalonicenses, não apagueis o Espírito. A palavra apagar ali no grego, eu não sei se você já tentou abafar um fogo? Você tem que cortar o oxigênio dele, você bota um negócio, tentar abafar ali, para cortar a combustão dele, para que ele morra. É essa palavra que o apóstolo Paulo está usando. Não abafa a voz do Espírito Santo, não. Porque para que isso possa crescer na nossa vida, essa expectativa na nossa vida, nós precisamos constantemente ouvir do Espírito Santo. Olha, Jesus está voltando. Você está sendo preparado. Jesus está voltando. Esteja preparado. Jesus está voltando. Quem é que vai estimular isso no nosso coração? O Espírito Santo. Então aqui fala de cingir o corpo, de se preparar e estar com as lamparinas acesas. Verso 36. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Aleluia. Eis que estou à porta e bato. Diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se os encontrar
vigilantes. A palavra bem-aventurado, felizes, prósperos, alegres. Bem-aventurados serão eles se eles estiverem vigilantes. Porém, considerem isso. Verso 39. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês quem? Aquela ele está falando dos despreparados. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. A gente vai ver por que eu estou falando para você que esse vocês aqui é os despreparados. A gente vai conectar com a parábola da figueira, porque na parábola da figueira Jesus está falando, olha os sinais, estejam preparados. Então Pedro perguntou, verso 41, Senhor, essa parábola é só para nós ou também para todos? Verso 42, o Senhor respondeu, pois quem é o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Olha só como é que diz na Bíblia Viva esse verso 42. E o Senhor respondeu, estou falando a qualquer homem fiel e ajuizado, com bom senso, cujo patrão lhe dá a responsabilidade de alimentar os outros criados. O que ele está falando? É para todo mundo. Eu pensei que era só para o pastor, só o pastor tinha que estar preparado para essa. É todo mundo. Nós fazemos parte da noiva, você faz parte da noiva. Então nós precisamos nos preparar. E eu acho muito mais legal aqui, quando diz assim, o mordomo fiel e prudente, verso 42, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa. Isso quer dizer que eu e você temos uma responsabilidade com as outras pessoas. Eu e você temos a responsabilidade de alertar as outras pessoas. Eu e você temos o privilégio de poder dizer para as outras pessoas e explicar para as outras pessoas que Jesus está voltando. De sermos fiéis, de sermos bons dispenseiros daquilo que nós recebemos. E nós recebemos uma palavra de Deus. E uma das coisas que nós recebemos é essa palavra maravilhosa de que Jesus está voltando. Então eu e você podemos ser encontrados vigilantes, podemos ser encontrados com expectativa, com uma palavra no nosso coração. E que palavra é essa? Jesus está voltando. Vira aí para duas pessoas e fala, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Vamos lá, verso 43. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim como? Sendo fiel, sendo prudente. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo, olha os despreparados, meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber, a se embriagar, ou seja, a viver uma vida mundana, que não é digna da noiva de Cristo. O que vai acontecer com esse que não estiver preparado? Diz lá verso 46, virá o Senhor daquele servo. Veja, não está falando que essa pessoa era um mundano, então por isso que ele come, que ele bebe, que ele se embriaga. Não, virá o Senhor daquele servo. Lembra que a Poli falou na semana passada das 10 virgens? As 10 virgens, elas estavam preparando para o noivo chegar, as 10. Não quer dizer que 5 não eram salvas, nem 5 eram salvos. Não, as 10, elas tinham a lamparina. Só que 5 apenas estavam preparadas. É a mesma coisa aqui quando ele diz, virá o Senhor daquele servo. Ou seja, estava dentro do contexto. Pertencia àquele Senhor. Quantos aí pertencem a Jesus? Então se você pertence a Jesus, você está dentro desse contexto, do servo. Virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera,
ou seja, o despreparado, e em hora que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-os com os infiéis. O servo que pertencia ao seu senhor, que não estava preparado, será condenado com aquele que não pertence. Terá o mesmo destino. E o que Jesus está falando aqui nessa parábola? Se prepara. Fica com expectativa no seu coração, se prepara. Aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube da vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Eu acho interessante aqui que essa palavra vigiar, a gente começou aqui falando sobre vigiar, estejam preparados. Vigiar significa permanecer espiritualmente acordado e atento. Muitas coisas puxam a gente para a gente não prestar atenção. Você talvez esteja aqui, tenha vindo do trabalho, e aí o trabalho foi cansativo, e aí o teu corpo não está preparado. Por não estar preparado, daqui a pouco vai bater no sono, o olhinho vai cruzando, e o pastor tem que dar aquela palavra mais alta, para acordar os membros da igreja, aleluia. E depois de comer, aquele churrascão, glória a Deus, aí é fatal, né? Aí entra aquela maré alcalina, o corpo vai se ajustando para justamente descansar. Para quê? Para que possa haver uma boa digestão. O seu corpo já entra naquilo. Eu e você precisamos então fazer o que o apóstolo Paulo fala: esmurrar o nosso corpo. Para quê? Para que a gente não seja pego despreparado. Uma vez na África do Sul, um pastor nosso, que era nosso professor lá, toda aula que ele ia dar, o aluno dormia. Aquele mesmo aluno dormia. Aí naquele dia ele estava falando sobre escatologia, foi falar sobre a volta de Jesus. Aí não deu outra. O aluno sentou lá no cantinho, encostou na parede, começou a dormir. Aí ele combinou com a turma: gente, é o seguinte, olha, na próxima aula a gente vai continuar sobre o tópico. Ele vai dormir. Na hora que eu der o sinal para você, todo mundo sai. E na hora que beleza? Chegou a próxima aula, o aluno está lá, encostou na parede e já ia direto para a parede, já tinha a sombra dele ali na parede. Já tinha a marca do gel, né? Aquela marca do gel ali, ele já estava ali encostado, dormiu. Aí o pastor: olha, todo mundo sai. Estava falando sobre a volta de Jesus, todo mundo sai. E era um púlpito grande assim. Daqui a pouco ele grita: Jesus está voltando! E bate e se esconde. Nisso que ele se esconde, o garoto acorda, mas desesperado, achando que tinha ficado. O arrebatamento secreto aconteceu, meu Deus, fiquei, não estava preparado. Esteja preparado, aleluia. Vigiar significa permanecer espiritualmente acordado. Você lembra que a Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te levantará. Eu e você precisamos acordar os nossos sentidos. E acordar os nossos sentidos, ser vigilante, fala de nós prestarmos atenção naquilo que está acontecendo. Tantas coisas acontecem ao nosso redor que a gente não está nem prestando atenção. Sabe, Deus está livrando a gente de um montão de coisa. Tem coisas que são óbvias, e às vezes a gente nem agradece por coisas óbvias. Imagina aquelas coisas que a gente nem percebe. Então eu e você precisamos estar vigilantes, com os olhos abertos, bem acordados para a realidade, para a nossa condição espiritual, para os eventos que sinalizam a vinda do Senhor Jesus. Estar vigilante significa ficar perto de Deus, pronto para conhecer o nosso Criador a qualquer momento, seja no fim dessa vida por causa da morte, ou quando Cristo retornar, ou o que ocorrer primeiro. Eu e você precisamos estar vigilantes. E aqui fala da fidelidade, gente, de viver a verdade. Estar espiritualmente acordado fala da fidelidade de viver a verdade.
de não corromper o nosso estilo de vida, mixando o nosso estilo de vida com doutrinas humanas, com doutrinas mundanas. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 16, verso 13, diz: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, ou seja, saiba se portar como nova criatura, sede fortes. Número 2, vigiar também significa estar ocupado com os negócios do Pai. A gente está falando então de vigiar, estar atento para as verdades espirituais na nossa vida. Número 2, fala de estar, o que eu falei? Estar ocupado com os negócios do Pai, obedecendo e servindo a Ele e aos nossos semelhantes. Significa estar atento, com esperança e disposição aos eventos que sinalizem a sua chegada. Aqui fala de prudência, fala de sabedoria, o que fala de nós apresentarmos a palavra de Deus. Então, número 1, esteja atento, vigie por causa da sua vida. Número 2, vigie para apresentar Jesus para as outras vidas. Nós temos isso, gente. Eu e você podemos evangelizar outras pessoas com o nosso estilo de vida. Isso é maravilhoso. Olha só o que diz 2 Timóteo capítulo 2, verso 11 até o verso 15, diz assim: fiel é essa palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que Jesus está falando? O que o apóstolo Paulo está falando aí? Se prepara. Se prepara para apresentar Jesus para as outras pessoas. Vá lá comigo em Marcos capítulo 13, por favor. Volta aí um pouquinho. Marcos capítulo 13. Finalzinho do Evangelho de Marcos. A partir do verso 28. Jesus aí fala então da parábola da figueira. E eu acho interessante que nessa versão que eu leio da Nova Almeida Atualizada, o verso 28 diz assim: aprendam, pois, a parábola da figueira. Eu achei interessante porque ele não está só falando assim, vejam a parábola da figueira, ou olhem a parábola da figueira. Ele está falando, aprendam. E para a gente aprender, vai ter esforço. A gente tem que parar para ver os detalhes. Somente com os olhos naturais a gente não consegue ver como as coisas acontecem, não consegue ver a beleza da vida. Nós precisamos prestar atenção. Pastor, mas sabe como é que é? Eu sou mais daquele racional, sabe, matemático. Eu vejo número que é uma beleza. Agora, se eu tenho que ir para a área humana, eu sou meio... Gente, cada um de nós temos uma personalidade. Pontos fortes na nossa personalidade, pontos fracos na nossa personalidade. Mas mesmo os pontos fracos na nossa personalidade não devem ser desculpas para a gente não prestar atenção nas outras coisas que estão ao nosso redor. E é isso que Jesus está falando, aprendam. Nós estamos vindo num encontro de quarta-feira como esse para aprender. Por isso eu estou falando para você, não vem para assistir, vem para participar. Traz o bloquinho de notas, anota no celular, para poder voltar para casa e pegar o Espírito Santo de jeito e falar, agora me explica, que eu só entendi metade do que o pastor Rafa falou. No seu relacionamento com Ele, Ele te explica, Ele é o seu professor. É por isso que 1 João vai dizer que nós temos o Espírito Santo, a unção que dele recebestes. Nós temos o Espírito Santo.
Então ele fala: aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Aqui no Brasil isso é meio complicado, né? Para a gente olhar para, está chegando o verão, a gente só sabe porque tem data marcada, né? Mas quando você chega na Europa, por exemplo, parece que é um negócio assim fantástico, porque a mudança da estação é um negócio assim que é muito delimitado. Então você chega, você sabe quando o outono está chegando, porque as folhas começam a cair. Você sabe que o inverno chegou, porque o frio começou a pegar. Aqui você não sabe quando se é inverno, se é calor, se é verão, se não é verão. Mas agora pensa com a cabeça desse pessoal que vivia nessa época. Se vocês conseguem ver na figueira algo acontecendo, Jesus pega aquele exemplo e diz: pegam isso e começam a ver os sinais. Como é que você sabe então? Na figueira, ele diz assim: quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, ele está falando do verso 24, no verso 24 ele diz: mas naqueles dias, após a referida tribulação, ou seja, depois da tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Ele diz: assim também, verso 29, quando vocês virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhe digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Verso 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o céu, nem no céu, nem o Filho, senão o Pai. E os estudiosos chegam a uma conclusão de que enquanto Jesus estava aqui, revestido da sua humanidade, ele não sabia. Mas agora ele está à destra de Deus. Então ele sabe. Então Jesus sabe. Jesus não vai ser pego de surpresa. E aí, Jesus, se preparou? Porque você tem que voltar hoje? Mas hoje não dá. Hoje eu estou atendendo as preces da Gabi, mas não dá. Não, Jesus sabe. Jesus sabe. Ele diz, verso 33, estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo, sem estar alerta. O que porém digo a vocês, digo a todos: vigiem. Estejam preparados. Estudem sobre isso. Por que a gente está fazendo uma série como essa? Para incitar o teu coração, para influenciar o teu coração a se preparar. A se preparar, vigiem. E eu acho interessante aqui, quando a gente pega lá na primeira, quando Jesus veio pela primeira vez, abre comigo em Lucas capítulo 2, por favor. Volta aí mais um pouquinho para frente, Lucas capítulo 2. E você sabe que existia uma promessa da primeira vinda de Jesus. Os profetas já haviam profetizado sobre isso. E diz aqui no verso 25, Lucas capítulo 2, verso 25, diz assim: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Esse homem era justo
e piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Eu acho interessante aqui que a gente vai pesquisar um pouquinho. Simeão era filho de Hilel, e Hilel era um dos grandes entendidos da Torá daquela época. Pensa numa pessoa aí que entendia a Torá, era Hilel. Simeão era filho de Hilel. Isso quer dizer que ele tinha estudo, ele se preparou, ele se aplicou. Mas mais do que isso, a Bíblia fala que Simeão, o Espírito Santo estava sobre ele. Ou seja, não era só letra. Simeão não estudava só a letra. Porque o meu pai é pastor, então eu vou conhecer, por quê? Porque eu vou na igreja. Não, a gente não conhece Jesus somente de ir à igreja. Na igreja nós somos apresentados a Jesus. Para quê? Para que eu tenha um relacionamento com Ele todos os dias. Simeão era entendido da palavra, mas também era justo. A palavra justo, dikaios no grego, significa aquele que vive pela palavra. Então, Simeão, ele não apenas sabia da palavra, Simeão vivia a palavra. E é isso que nós estamos falando nessa série hoje, essa expectativa, essa vigilância de nós encontrarmos Jesus vivendo a palavra. Como é que Simeão, na primeira vinda, esperava Jesus? Vivendo a palavra. Não apenas citando a palavra, vivendo a palavra. Não apenas vindo à igreja, vivendo a palavra. Não apenas fazendo obra social ou fazendo bem para as outras pessoas. Não, vivendo toda a palavra. Simeão era justo. A Bíblia fala que Simeão era piedoso. A palavra aqui piedoso significa que reverencia a Deus, um devoto, que recebe algo bem de uma pessoa. Você já recebeu algo que uma pessoa foi, você foi dar algo para alguém, e a pessoa pegou de qualquer jeito? E aí você fala, caramba, mas gastei meus últimos 15 reais da minha conta, para comprar esse presente, foi com tanto carinho, eu fui dar para a pessoa foi lá, tá, obrigado. A palavra aqui, para piedoso, significa que recebe algo bem, de bom grado. Gente, vê se, sabe, você que tem, talvez você tenha filho pequeno, ou tenha sobrinho, no meu caso, aleluia, e seu sobrinho faz um negocinho, faz aquele desenho, sabe aquele desenho, que fala, titio, é você, e você olha para aquele negócio e fala, Jesus, tem misericórdia. Mas quando você recebe, é o seu sobrinho, aleluia, você recebe aquele, você abre aquele sorriso, e você vê aquele sorriso de satisfação no rosto do seu filho, do seu sobrinho, do seu enteado, e você vê aquilo, você vê aquele sorriso de satisfação. Esse sorriso de satisfação no rosto do seu filho, do seu sobrinho, era o sorriso de satisfação em Simeão. Ele recebia algo bem da parte de Deus, ou seja, receber com gratidão. Receber com gratidão no seu coração, receber de maneira cuidadosa. Simeão era piedoso. O que ele tinha para receber de Deus, ele não recebia de qualquer maneira, ele recebia com gratidão. Você está recebendo uma palavra hoje, que não é da boca do pastor Rafa, você está recebendo uma palavra, se você estiver recebendo essa palavra, você está recebendo do Espírito Santo. Então receba de maneira cuidadosa, não receba de qualquer maneira, porque se a gente receber de qualquer maneira, a parábola do semeador fala que a semente vai bater no coração, vai cair à beira do caminho e logo o maligno lhe rouba. Aí chega amanhã, essa expectativa tem que estar em alta, e você depende dessa expectativa amanhã para continuar na sua caminhada com Deus. O maligno já roubou a semente, e aí como é que a semente vai frutificar? Então, quando você receber a palavra de Deus, receba com cuidado, receba com apreço, receba com valor. Simeão era piedoso, e era assim que ele esperava a primeira vinda de Jesus.
A Bíblia diz que ele esperava. Ele esperava. E a palavra esperar significa pronto para abraçar algo sem hesitação. Pronto para abraçar algo plenamente e sem resistência. Essa é a expectativa que a gente tem que ter no nosso coração. É por isso que Jesus diz para a gente: estejam vigilantes, para receber Jesus sem hesitação, para receber Jesus de braços abertos. Vamos ler de novo, diz lá, verso 25, em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Esse homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços. Olha a expectativa, ele estava com uma expectativa de tomar nos braços. E o que ele fez? Ele tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Gente, não vai ser secreto, vai ser preparado. A primeira vinda foi preparada. Não existe isso de arrebatamento secreto. A primeira vinda foi preparada, a segunda vinda está sendo preparada. E Jesus está falando, ele falou aqui para a gente: presta atenção nos sinais. Porque quando vocês virem que o sol, a lua, as estrelas, ele já está à porta. A qual preparaste diante dos povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Vamos pular aí para o 36. Uma outra pessoa que esperava com expectativa, a profetisa Ana. Se eles fizeram isso, por que eu estou trazendo isso? Se eles fizeram isso na primeira vinda, imagina a gente agora na segunda vinda de Jesus. A gente só está pegando o exemplo. Verso 36, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. E eu acho interessante aqui que no caso de Simeão não falou de tribo, mas no caso de Ana se falou de uma tribo que na época de Moisés, na época de Jacó, é claro, porque não tinha nem tribo, era só Asser, mas na época de Moisés era uma tribo significativa. Na época de Davi já tinha perdido o significado deles, era uma tribo meio de lado. Mas aqui é citado que ela é da tribo de Asser. Olha só o que significa. A tribo de Asser, se a gente for pegar Gênesis 49, Deuteronômio 33, que é Jacó em Gênesis 49, abençoando Asser, ou Asher, e Moisés abençoando, a bênção de Moisés também ali no Deuteronômio 33, Asser, na tribo de Asser diz que havia ali o azeite, em que ele havia de banhar o seu pé. Era a bênção de Moisés sobre Asser, o azeite pelo qual ele banharia o seu pé. Gente, azeite, nós vimos na semana passada, estamos vendo agora, azeite é símbolo do Espírito Santo. Ou seja, não dá para a gente ter uma expectativa no nosso coração sobre a volta de Jesus, se nós não estivermos banhados no Espírito Santo, com azeite preparado para a vinda de Jesus, com o Espírito Santo em alta no nosso coração. Parece que muitas vezes a pessoa do Espírito Santo que está em nós fica esquecida, e a gente vai vivendo a vida, e o Espírito Santo está aí dentro de mim, está aí dentro de você. A tribo de Asser, segundo a bênção de Moisés, era banhada no Espírito Santo, andava no azeite, aleluia, glória a Deus. Imagina que era só sapatinho de fogo na tribo, aleluia, banhada no azeite. A bênção de Jacó
diz que vai haver pão em abundância nessa tribo. Pão fala de alimento que sustenta. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ana, da tribo de Asser, banhada no azeite, tinha pão em abundância, tinha palavra em abundância. Como é que eu e você devemos esperar a volta de Jesus? Com o Espírito Santo em alta na nossa vida, com a palavra em abundância no nosso coração. Porque quando nós tivermos a palavra em abundância no nosso coração, a gente não vai ficar sem ver os sinais, a gente não vai ficar dormindo, porque a palavra vai ser mais forte do que o nosso corpo nos puxando, é ou não é? Tem que dar aquele, eu estou aqui com propósito, aleluia. Aí você vai fazer o seu estudo, por exemplo, você vai estudar, pastor, eu decidi que eu vou estudar contabilidade, Deus te abençoe, aleluia, misericórdia, meu pai era contador, aí vou estudar contabilidade, você chega lá naquela aula, falando do livro contábil, meu Deus, eu lembro quando eu comecei fazendo, eu acho que foi turismo e hotelaria, eu comecei fazendo, depois acabei mudando de faculdade, mas eu me lembro que eu tinha sexta-feira, última aula, uma professora de administração, e a administração é muito importante para turismo e hotelaria. Aí você chega, a última aula, administração, e a professora falava assim: então, na teoria de Taylor e Fayol, o sistema burocrático de Weber. E aí você fala, meu Deus, termina com essa grande tribulação nesse momento, Senhor. Mas aí você lembra que a administração é importante para você. Porque se eu quero trabalhar nesse ramo, essa matéria é importante. E se é importante, eu não posso dormir. E o corpo estava como? Sexta-feira, sai mais rápido da aula. Vai lá, está todo mundo saindo. Não, é importante para mim. É importante para você a palavra de Deus. Então muitas vezes você tem que lutar contra o seu corpo, contra a sua atenção que está sendo roubada. Você tem que lutar contra as coisas que o mundo te oferece. A tribo de Asser tinha o pão em abundância, era promessa. Mas para a gente poder viver a promessa, muitas vezes nós temos que lutar contra o sistema do mundo. A promessa é para que você ande em vitória. Mas sempre existem dois caminhos, o caminho de Deus que te dá a vitória e o caminho do mundo que te dá a derrota. É um caminho mais fácil, é um caminho mais difícil, é um caminho estreito, é um caminho largo. A tribo de Asser era banhada no azeite, aleluia, mas tinha pão em abundância. E a terceira coisa que a tribo de Asser tinha, a bênção de Jacó sobre o seu filho, falava dos deliciosos manjares para sua satisfação. Primeira coisa, era banhada no óleo, símbolo do Espírito Santo. Tinha Espírito Santo sobre a vida deles. Segunda coisa, tinha pão em abundância, palavra em abundância. Terceira coisa, manjares para sua satisfação. O que isso quer dizer? Que Deus quer com que você tenha coisas boas. Como é que nós experimentamos a vinda do Senhor? Não é, gente, meu Deus, comendo pão que o diabo amassou. Não é assim que Deus quer com que você viva. Ele quer com que você, na sua expectativa, saiba que você tem direito a deliciosos manjares para a sua satisfação. Deus quer com que, enquanto você espera, haja deleite no seu coração, haja satisfação no seu coração. Isso muda toda a nossa perspectiva de como é que a gente aguarda a vinda do Senhor. Ah, pastor, mas a grande tribulação, Ele vai dar o escape, Ele vai proteger, sabe? Ele está com a gente. Essas três coisas têm que estar em alta no nosso coração. Enquanto a gente espera, essas três coisas têm que estar em alta.
Nós temos que estar cheios do Espírito, com palavra em abundância e com satisfação no nosso coração. Foi assim que Ana esperou a primeira vinda. É assim que nós devemos esperar a segunda vinda. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 2, para a gente terminar. Apocalipse capítulo 2, verso 25, verso 26. Tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Conserve o quê? Conserve essa expectativa no coração de vocês. Conserve você sendo justo, vivendo pela palavra. Conserve você sendo piedoso, alguém que é devoto a Deus. Conserve-se esperando, ou seja, pronto para abraçar algo sem hesitação, plenamente e sem resistência. Tão somente se conserve cheio do Espírito Santo, gente. Se conserve com a palavra em abundância. Se conserve com a satisfação. Gente, vir para cá numa quarta-feira tem que ser satisfação no nosso coração. Nos encontrarmos tem que ser com satisfação no nosso coração. Ei, Deus não recebe nada de maneira obrigada. Você sabia disso? Não, pastor, mas eu estou dando meu dízimo. Se for obrigação, Ele não recebe. Você lembra lá daquela viúva pobre que deu aquelas duas moedinhas? E Jesus exaltou a oferta daquela mulher. Por quê? Porque ela deu de coração. Você lembra de Abel e de Caim? A Bíblia fala que Deus recebeu a Abel e a sua oferta. Você já notou isso? É Abel e a sua oferta. E não recebeu a Caim e a sua oferta. Porque Deus não está interessado em si na sua oferta. A sua oferta é uma extensão, ou deve ser uma extensão do seu coração. E o que Deus recebe? O seu coração. Tanto que Ele busca, gente, João capítulo 4, Ele não busca adoração. Não é isso que está escrito. O que Ele busca são adoradores. Ele busca o coração daquele que quer responder a Ele. E com que Ele encontre a gente sendo conservados com aquilo que a gente tem. O que a gente tem no nosso coração quando Ele voltar? Será que a gente está com adoração? Será que a gente está banhado no azeite? Será que a gente está com palavra em abundância? Será que a gente está com satisfação no nosso coração? Ou será que Ele vai encontrar uma igreja dizendo: ah, pastor, mas tem que ir para a igreja? Tem. Ah, tem que dar o dízimo, senão é amaldiçoado. Ah, tem que fazer isso, não tem que fazer nada, gente. Ele não comprou a minha vida e a sua vida para a gente ter que fazer. Ele comprou para nos dar a oportunidade de termos satisfação no nosso coração, de fazer o que a gente faz. Vir para cá para a gente é uma satisfação. O apóstolo Paulo fala: gente, eu quero lembrar isso para vocês, e lembrar e falar isso para vocês de novo não é penoso. Quantas vezes eu tiver que falar para vocês, eu vou falar. Isso não é peso para mim, é o maior privilégio. A gente convive com o pastor Hélio, que vem para cá e prega 2 cultos de manhã, e espera no aeroporto, e às vezes nem almoça, chega aqui em cima do laço, chega aqui na maior satisfação. Como é que ele aguenta? Sabe por quê? Porque existe satisfação. E quando tem satisfação, a gente aguenta as dificuldades da vida. A gente suporta as dificuldades da vida. Sabe por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Quando nós nos lembramos que nós somos banhados pelo Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo, essa presença nos lança para a palavra dEle, aleluia. E quando nós estamos mais cheios da palavra dEle, é que a satisfação vai explodindo no nosso coração. Ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. É a minha satisfação, Salmo 27. Não se engane, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Ao vencedor. E essa expressão, ao vencedor, ou aquele que vencer, no grego está escrito de uma maneira que é assim: aquele que está constantemente vencendo.
A Bíblia não fala que você tem que ganhar umas e perder outras. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Ele sempre nos conduz em triunfo. Então, se Ele sempre nos conduz em triunfo, se a minha vida é só derrota, é porque talvez Ele não esteja me conduzindo. Porque a Bíblia é clara, Ele sempre nos conduz em triunfo. Romanos capítulo 8 vai nos lembrar que em todas essas coisas, todas as adversidades, que o apóstolo Paulo estava citando em Romanos capítulo 8, ele diz: em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Como é que eu e você vamos esperar a vinda de Jesus? Banhe os seus pés no óleo, isso quer dizer a sua caminhada, aleluia, já vem mais revelação, aleluia. A sua caminhada tem que ser uma caminhada ungida. Você não vai precisar chegar aqui, eu vou fazer o culto especial do banho de unção. Está falando simbolicamente da sua caminhada com o Espírito Santo. Que a sua caminhada seja sempre com o Espírito Santo. Que você esteja constantemente cheio da palavra. Deixa o Espírito Santo te lembrar da palavra. Porque é isso que diz lá em João capítulo 14. Ele vai lembrar você a minha palavra. Tudo aquilo que eu vos tenho dito. Aleluia. Isso traz satisfação no nosso coração. Essa tem que ser a atitude de esperar. Essa tem que ser a atitude para a gente vigiar. Veja se na sua vida, se você está caminhando dessa maneira. Vigie. Observe. Se você está andando cheio da palavra. Se a sua caminhada tem sido uma caminhada com o Espírito Santo. Se você tem satisfação no nosso coração. Caso se não esteja acontecendo isso, peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, você mora dentro de mim. Faz nascer dentro de mim a satisfação de ler a tua palavra, de falar contigo, de me congregar com os irmãos. É isso que eu quero. É isso que eu quero no meu coração. Amém, gente? Fique de pé, por favor.